Pai, para nos transmitir a palavra que vem do Teu coração, Pai. Ó Deus, e que a mesma, Senhor, encontre lugar em nossos corações. Em o nome de Jesus, Pai amado, nós te pedimos. Amém. Obrigado, Márcia. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus nessa noite em um dos textos talvez mais conhecidos, Isaías 41, verso 10. Isaías 41, verso 10. É um texto em que Deus, o Senhor, sempre fala comigo, sempre me dá alento. Eu me lembro que eu já contei, acho que isso aqui, está com muito tempo. Quando eu não era nem pastor ainda. Eu acho que não estava nem no seminário, eu acho que não lembro bem. Talvez sim, não lembro. Está com muitos anos. Em que eu estava precisando assim de um alento do Senhor, né? De uma palavra de conforto. Quem é que não precisa de uma palavra de conforto, não é? E principalmente vinda do Senhor. Eu estava ali onde era, eu acho que onde era a Avan, hoje, lá no Farol. Ali tinha, se eu não me engano, uma fábrica de bolachas. Eu trabalhava na rodoviária Ramos e estava com um caminhão ali descarregando. E a gente demorava muito, passava muito tempo, chegava pela manhã, saía já perto do final da tarde. E na hora do almoço, eu estava assim, meditando na palavra de Deus, né? Orando, pedindo ao Senhor uma palavra. Aí passou um rapaz, eu acho que era funcionário de lá, e gritou de lá: Isaías 41:10. Eu nem precisei abrir a Bíblia e já lembrei do texto, que é o texto que nós vamos ler agora. Você abriu aí? Diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essa versão minha é revista e atualizada. E era a palavra que eu estava precisando. Talvez você nessa noite esteja precisando dessa palavra. É dessa palavra que eu também tenho necessitado, que o Senhor falou ao meu coração. Amém? Que o Senhor venha aplicá-la nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, o maior segredo na vida de um crente, queridos, não é esperar que Deus faça alguma coisa por ele. O maior segredo na vida de um crente é permanecer aos pés dele em todos os momentos da sua vida. Você entendeu isso? Esse é o segredo da vida do cristão. Porque um verdadeiro crente, uma verdadeira crente, não adora o Senhor pelo que Ele tem para nos dar. Adora o Senhor porque sabe quem Ele é. Porque sabe que a sua vida depende dEle.
da presença dEle, independente do seu sim ou do seu não. O contexto dessa passagem fala sobre como Deus haveria de julgar as nações, mas preservar o remanescente fiel de Israel. Nós precisamos ter esse espírito de remanescência. E para isso nós precisamos estar firmes. Capítulo 41 de Isaías, ele está dentro de uma seção do livro que é chamada, na tradição judaica, de o livro da consolação, é dos capítulos 40 ao 66. Livro da consolação. Que é consolo de Deus para o seu povo em tempos extremamente difíceis, em tempos de cativeiro, em tempos de angústia, que não é diferente para a gente hoje. Isso porque essa sessão ela registra as palavras de consolo do Senhor através de Isaías ao povo remanescente, ao remanescente judeu que enfrentava o difícil período de cativeiro babilônico. O povo estava cativo. Então, essa declaração, não temas, porque eu sou contigo, vai expressar, ou expressa muito bem, esse sentido de consolo de Deus. É uma palavra de encorajamento. Era para o povo daquela época. E é para nós, sempre o será, ainda hoje. Eu me apego nessa palavra. É um dos versículos que eu mais me apego para me, como sustento, como força, é que me dá coragem para viver as intempéries da vida. Essa é a verdade. Então esse era o objetivo de Deus, através de profeta, era fortalecer o povo de Israel, lembrando-lhes que apesar das circunstâncias difíceis, lembra disso nessa noite, que apesar das circunstâncias difíceis, Deus não havia abandonado o seu povo. Apesar das circunstâncias difíceis pelas quais talvez eu e você estejamos passando, o Senhor, Ele não nos abandona. É mais fácil nós o abandonarmos, mas os remanescentes jamais o abandonarão, porque Ele é o Deus fiel. O remanescente sabe quem é o Deus de Israel. O remanescente sabe quem é Jesus de Nazaré. Ele é o Messias. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus que cumpre promessas. E está sempre, sempre ao lado daqueles que confiam nele. Ele não vai fazer tudo o que a gente quer, mas Ele com certeza vai fazer tudo aquilo que está nos planos dEle, nos propósitos dEle para a nossa vida. E quem sabe fará tudo aquilo que a gente precisa. Você entende isso? O texto que nós lemos, ele nos traz essa mensagem de encorajamento, de conforto. Deus tem um conforto para mim e para você nessa noite. Não tenha medo. Não temas, porque eu sou contigo. Ele nos encoraja a gente não temer,
Por quê, pastor? Porque Ele está presente sempre para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos sustentar com a sua justiça. Ele é o Deus justo e verdadeiro. Esse versículo ele nos lembra que mesmo diante dos desafios, nós podemos confiar no cuidado de Deus, nós podemos confiar que Ele sempre vai nos dar forças, que Ele vai nos guardar, nos segurar e nos proteger, sempre. Então, Ele nos convida nessa noite, ter fé, sabe? Porque nós não estamos sozinhos. Tenha fé em Deus. Peça a Ele: Senhor, me dá fé. Saiba que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Nessa luta pela qual você está passando, pela qual eu estou passando, o Senhor está com a gente. Mas isso é para os remanescentes. Este versículo faz parte de uma mensagem de encorajamento dada por Deus ao seu povo, ao povo de Israel, durante esse período de grande dificuldade. Naquele momento, Israel enfrentava ameaças dos inimigos e estava sofrendo com as consequências, sabe de quê? Pecado, da desobediência. Nós sofremos as consequências dos nossos pecados, as consequências da nossa desobediência a Deus. Deus, então, por meio do profeta Isaías, ele reafirma a sua aliança com o seu povo, porque Deus tem uma aliança com a gente. E Deus fez uma nova aliança agora com o seu novo povo, o novel povo de Deus, a igreja de seu Filho Jesus. Nós temos uma aliança de sangue. Nós temos uma promessa. O Senhor disse: eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você está me entendendo aí? Ele promete estar presente para nos guiar, para nos proteger, para nos restaurar. Então, por que nós não devemos temer? O tema está aqui. Não temas. Mas por que, pastor, eu não devo ter medo dessa situação? Vou trazer apenas 2 motivos nessa noite porque nós não devemos temer. Primeiro, porque Deus está conosco constantemente. Você pode dizer para a pessoa que está do teu lado aí: olha, Deus está contigo. Em todo tempo, Deus está contigo. Em todos os momentos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Você já captou essa mensagem de Deus para você nessa noite? Você está guardando essa palavra? Você pode guardar essa palavra no seu coração? Não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo, não te assombres, não se desespere, porque eu sou o seu Deus. Eu posso pregar sobre isso nessa noite. Tem motivos de sobra para estar desesperado.
Mas diante dessa palavra de Deus, sabe o que eu tenho dentro do meu coração? Não desesperança, mas esperança. Aleluia. Porque o Senhor nos assegurou, Ele nos assegura mesmo diante do medo. Ele assegurou Israel que este povo jamais estaria sozinho. Ele assegura para a sua igreja que jamais nós estaremos sozinhos, porque Ele é o Criador, porque Ele é o soberano. Ele estaria presente com a gente para nos guiar em tudo e em todas as circunstâncias. O significado dessa frase é um chamado a nós confiarmos nele. Confie em Deus. O medo, ele surge quando nós nos sentimos vulneráveis e sozinhos. É verdade, é natural. A gente se encontra vulnerável, sozinho, diante dos acontecimentos, diante dos desafios, a gente sente medo. Mas o Senhor nos oferece, sabe o que? Certeza. O Senhor está nos dando hoje, através dessa palavra, certeza da sua presença ao nosso lado e dentro de nós. Amém? Ele não apenas, ele não nos observa de longe, não, mas Ele caminha com a gente. Ele está caminhando com você, Ele está caminhando comigo. Lembra das pegadas na areia? E você não está mais conseguindo caminhar, e olhando para trás você não consegue ver as suas pegadas. Lembre-se que é o Senhor que está te levando nos braços. Ele nos leva no colo quando nós não conseguimos mais andar. Vinha com a gente para isso, para nos fortalecer. E nos fortalecendo, Ele garante que a sua vontade prevalecerá. Agora esteja pronto, esteja pronta para o prevalecer da vontade de Deus, mesmo que não seja a sua nem a minha. Nós precisamos estar prontos. Que mesmo que não seja aquilo que a gente deseja, nós vamos ter certeza de que foi o melhor para as nossas vidas. Isso é fé de remanescente. Estamos vivendo tempos difíceis. E chegará um tempo, e não está muito distante, que só os remanescentes vão estar de pé. Só o crente fiel, a crente fiel, vão estar de pé. Que vão viver realmente Hebreus 10:38. Amém? Então nós vivemos em um mundo cheio de incertezas, cheio de desafios, que muitas vezes nos causam medo. Mas Deus tem um convite para a gente. Talvez você esteja vivendo um momento de incerteza na sua vida, de desafio na sua vida. Mas sabe qual é a palavra de Deus para a gente hoje, para mim e para você? É um convite. Descansa em mim. Esse é o convite de Deus. Por quê, pastor? Porque a sua presença é suficiente para nos dar força, para nos dar coragem, para nos dar paz. Aqueles que confiam na presença de Deus, creem na presença de Deus, eles não se desesperam. Pode até sentir medo, pode até sentir angústia,
Lembra de Jesus? Naquela noite fatídica do Getsêmani? Mas ele jamais deixou de confiar e de descansar no seu Pai. Escute isso aqui no nome de Jesus. Não deixe de descansar no colo do Pai. Não temas. É um lembrete constante de que nunca estaremos sozinhos. Vou repetir. Não temas. É Deus lembrando para mim e para você. Constantemente será um lembrete de que nós nunca estaremos sozinhos. E o segundo motivo pelo qual nós não precisamos ter medo ou não temer é porque Deus nos apoia, nos fortalece e nos sustenta. Olha o que diz o texto. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O que é que isso quer dizer, pastor? Deus nos dá força para nós enfrentarmos os desafios. Ele está nos dando força. Ele está te dando força para enfrentar esse desafio. Não tenho dúvidas disso. Porque Deus Ele estende a sua mão para nos levantar quando nós caímos. É Ele que nos levanta. Assim a gente encontra motivos para esperar em Deus. Nós temos motivos para esperar em Deus. Por quê? Porque Ele está conosco em tudo o que nós enfrentamos. Você não está enfrentando esse problema sozinho. Eu não enfrento os problemas da vida sozinho. O Senhor está comigo, o Senhor está com você. É Ele que nos ajuda a superar qualquer coisa. Escute bem isso. É Ele que nos ajuda a superar qualquer coisa que nos impeça de ser aquilo que Ele nos projetou para ser, nos criou para ser. Sabe o que Ele nos criou para sermos? Pessoas que refletem a sua verdadeira luz, refletem a sua justiça. Por quê? Porque nós somos luz do mundo. Nós somos luz do mundo. Como é que eu sou luz do mundo e vivo uma vida cristã acabrunhada, em trevas, sem brilho, sem luz? Não é da nossa luz que eu estou falando. Nós estamos falando da luz do Senhor. Nós somos luzeiros do Senhor. Nós somos lâmpadas que refletem a luz do Senhor. Nós não somos como um sol, mas nós somos como uma lua. Está entendendo? Nós somos seres iluminados por Deus para iluminar as outras pessoas. Embora as palavras de Isaías sejam dirigidas a um povo específico, o povo do seu tempo, da sua época, em um cativeiro, no cativeiro babilônico, nelas nós encontramos uma mensagem para todos nós, para os dias de hoje. Agora escuta isso. Originalmente, essas palavras, elas foram ditas a homens, a mulheres, a crianças que foram arrancados da sua terra, dos seus lares, foram expulsos e levados para centenas de quilômetros de distância para viverem uma opressão, viverem oprimidos em uma terra estrangeira. Os babilônicos. Os babilônios, eles destruíram as cidades dos israelenses. Eles incendiaram o templo, a morada de Deus, entre eles. Fizeram a maior destruição.
E levou isso o povo a perguntar: será que Deus se importa comigo? Será que Deus se importa com a gente? Talvez você esteja perguntando ainda nessa noite: Senhor, o Senhor se importa comigo mesmo? Ou será que o Senhor me esqueceu? Será que o Senhor me abandonou completamente? Olha o que Lamentações 5, versos 20 e 22 vai nos dizer: por que te esquecerias de nós para sempre? O povo perguntando: por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Por que nos rejeitarias de vez? Por que ficarias tão enfurecido contra a gente? Depois de viverem num território inimigo décadas, parece que Deus realmente tinha esquecido do povo de Israel. Talvez você esteja passando por esse problema há semanas, há meses, talvez há anos, eu não sei. Parece até que por isso você possa realmente pensar que Deus esqueceu de você. Mas olha aqui para mim: Deus jamais vai esquecer de mim, de você. Amém, queridos? Então Deus, Ele os tranquiliza o seu povo, declarando: não temais, eu vos ajudarei. Isaías 41, verso 9. Reforçando o ponto, Isaías 41, do 10 ao 14, ele repete essa garantia. É uma garantia de Deus para mim e para você, 3 vezes. O Senhor sempre nos ajudará, sempre nos fortalecerá, contanto que nós nos voltemos para Ele. Esse é o nosso papel, é estarmos voltados para o Senhor. Escuta isso: a expressão sustento de Deus, com a sua destra, com a sua destra fiel, se refere à promessa bíblica de que Deus, escute, Deus oferece suporte, auxílio àqueles que o seguem. Você está seguindo a Deus? Está seguindo a Jesus? Ele tem suporte e auxílio para a sua vida. Amém, queridos? Ele utiliza da sua força, da sua fidelidade para nos proteger, para nos guiar. A destra, ou seja, a mão direita de Deus, ela é frequentemente usada como símbolo de força, de poder, de proteção na Bíblia. E é o que o texto nos diz, é o que o Senhor nos diz através de profeta: eu te fortaleço, Israel, e te ajudo, a igreja minha, e te sustento com a minha mão direita, com a minha mão poderosa. A imagem da destra de Deus implica que Ele oferece um apoio forte, um apoio que a gente pode confiar. Confia na mão direita de Deus. Amém? Você pode confiar na mão direita de Deus? É como se Deus estivesse segurando a mão da gente, e Ele está agora segurando a tua mão. Ele está segurando a minha mão. Para que isso? Para nos garantir a vitória, para garantir que a gente não vai cair, para garantir que nós teremos força para superarmos esse problema ou qualquer outro desafio pelos quais nós viemos passar, enfrentar.
A ideia de sermos sustentados pela destra de Deus também pode ser entendida como um suporte espiritual e emocional, além do físico. É uma garantia de que Deus está com a gente em todo o tempo, estará presente em todos os momentos na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Salmo 63, verso 8 vai nos dizer: a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Olha a palavra do salmista, as palavras dele que formou essa frase: a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Deixa a tua alma seguir ao Senhor, mas segue de perto, porque é a destra, é a mão de Deus que nos sustenta. Encerrando, escute bem isso no nome de Jesus. Não importam os problemas, as causas ou as circunstâncias pelas quais nós podemos estar passando. A palavra de Deus, queridos, para nós é: não temas. Eu vim hoje no nome de Jesus te pregar essa mensagem, que eu sei o que eu estou vivendo, e aquele que me criou também sabe, e o meu prazer sempre será servi-lo e confiar nele, esperar sempre nele, porque ele sempre terá o melhor para mim. Porque nós não devemos temer, porque ele está conosco constantemente, nos dando apoio, nos dando força, nos dando sustento. Amém? Vamos cantar? Vamos louvar o Senhor? Eu trouxe uma canção hoje. Há tempo que eu não louvava o Senhor aqui na igreja. Vamos louvar o Senhor. Vamos lá. Sabe, me ajuda aí. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eis que envergonhados, confundidos serão os que se indignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo, perecerão. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo: não temas, não temas, não temas. Temas que eu te ajudo. Isso não é uma canção apenas para apaciguar o teu ego, não. É a palavra de Deus, é uma mensagem do coração de Deus. Não temas, sou eu quem vai contigo. Não temas, não temas, prossiga em teu caminho. Não temas, não temas, dos lugares altos porém rios e fontes, do
meio dos vales. Não temas, pois de deserto eu faço mares e de lugares secos mananciais, porque eu, o Senhor teu Deus. Ei. Que eu te ajudo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo: não temas, não temas, não temas, não temas que eu te ajudo. Não, não, não temas que eu te ajudo. É o Senhor falando para mim e para você nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aplauda ao Senhor aí. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode vir, mas pode sentar. Amém. Chegou agora a hora dos nossos avisos. Vamos lá. Culto da SMHBP será no dia 19/7, às 19h30. Não faltem. Culto da família, no dia 20/7, às 18h. Louvor e pregação com o presbítero Wilson Araújo, da Igreja Batista Manancial. Mini vigília, no dia 26/7, de 21h às 0h. Essa mini vigília, precisamos da presença de toda a igreja, tá, gente? Cesta do Amor, colabore com a Cesta do Amor. Traga o seu alimento até o dia 13/7. Ah, tá. Pode trazer, viu, gente? E quarto encontro da SMHBP será lá na Fazenda Pé de Peão, com o tema masculinidade, certo? Homens, invistam em vocês. Abertura do mês da juventude, que será lá na Fazenda Rancho Pé de Peão, será no dia 10 de agosto, certo? Esse evento será para iniciar o mês dos jovens, mas aproveitando, será comemorado o Dia dos Pais, ok? Então é um evento para toda a igreja, em especial para os pais. Pais, não faltem. E bênção apostólica com o pastor Maurício Júnior. Obrigado, Márcio. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos? Amados, o culto da SMHBP, né, será no próximo sábado, tá? Então você jovem, você homem, você mulher, vem estar com a gente. Vão estar também algumas sociedades aqui que já confirmaram. A UEMEGABAL também vai estar representada. Vamos ter um evangelismo na parte da tarde, às 4h. Então, quem puder estar aqui, né, dos homens, para ajudar no evangelismo também, será uma bênção. Já confirmei também no domingo à noite, próximo domingo, o nosso irmão presbítero Wilson Araújo, que vai estar ministrando a palavra e louvando ao Senhor também conosco aqui, tá bom? Vamos orar? Pai, agradecemos ao Senhor. Ó Pai bendito, que seria de nós sem o Senhor?
Tu és a nossa força, Tu és o nosso sustento, Senhor. Obrigado. E eu aproveito e apresento cada vida que está aqui nessa noite. Os que também porventura estão nos acompanhando pela internet. Os problemas, as dores, as aflições, mas que a gente não pode esquecer que o Senhor está conosco, principalmente nesses momentos, e que a gente não precisa temer, que a Tua vontade prevalecerá sempre nas nossas vidas, e sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua conosco, nós precisamos do Senhor, e que a gente continue contigo, que a gente continue confiando no Senhor e adorando ao Senhor, acima de tudo, acima de todos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, agora e sempre. E todos dizem amém. Podem sentar, corações silenciosos, nós encerramos.